Em Mateus 9:36 vai dizer: ao ver as multidões, teve compaixão delas, que elas estavam desamparadas. Jesus teve ira. Em João 2:15 vai dizer, quando ele entra ali no templo, né, e vê aquele comércio de forma errada, ele faz um chicote ali e expulsa. Então ele se irou naquele momento. Tristeza, em Mateus 26:38, ali também no Getsemane, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus teve angústia. Em Lucas 22:44, Jesus declara: estou angustiado. E ele orou ainda mais. E o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Jesus também teve alegria. Em Lucas 10:21, né, ele declara: naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios inteligentes e as revelastes para as criancinhas. Ou seja, é evidente que Jesus era 100% homem em sua natureza biológica. Ele experimentou a realidade física e emocional do ser humano. Aliás, é graças a isso, é graças à humanidade de Jesus Cristo, é que nós podemos ter um intercessor que literalmente nos compreende em tudo. Então, quando nós oramos e clamamos a Deus, porque estamos angustiados, porque estamos passando por algum problema, nós podemos estar tranquilos de que Jesus Cristo realmente entende a nossa dor, porque ele sentiu a nossa dor. Porque ele sentiu a nossa dor, essa dor ela pode ser sanada plenamente, né? Então, a natureza humana de Jesus, ela é graciosa para as nossas vidas. Entretanto, Cristo, ele possui algo que o distingue de todo e qualquer ser humano, que o torna único, especial e essencial em nossas vidas. Ele é 100% Deus, ao mesmo tempo que é 100% homem. E essa é a grande diferença entre Jesus Cristo, ser humano, e qualquer outro ser humano. É justamente a sua natureza divina dentro da sua natureza humana. É o estado espiritual. Então, como eu disse aqui para vocês, apesar de Jesus ter passado pelas limitações e necessidades carnais aqui nessa terra, o que acontece e que é totalmente diferente de nós que passamos pelas mesmas circunstâncias é que em nenhuma delas houve pecado. Então, quando a gente diz que Jesus se irou, ele não pecou. Mas quando o ser humano se ira, via de regra, pecaminoso essa ira. Então, porque a nossa justiça não é a justiça de Deus. Mesmo porque nós fomos concebidos em pecado. Cristo Jesus não foi concebido em pecado. Então, há essa distinção, ou seja, ele se assemelha a nós, mas ele não é como nós. E a impecabilidade de Cristo torna o único mediador entre o homem e Deus. Isso traz a capacidade de nos resgatar do pecado e nos conduzir à vida eterna. Graças à natureza 100% humana de Jesus, a ira de Deus pôde ser satisfeita através de seu sacrifício na cruz. Como homem, ele se fez substituto, carregando sobre si a punição que nos era devida. Ao mesmo tempo, graças à sua natureza 100% divina, não apenas recebemos o perdão dos nossos pecados, mas também a adoção como filhos de Deus e a vida eterna em abundância por meio do Cristo ressurreto. Essa é a parte de Jesus plenamente homem. Vamos então ao desfecho de Jesus sendo plenamente Deus e as evidências bíblicas. Também vai estar na tela para vocês as referências que eu trouxe. Obviamente que a gente não vai exaurir todas, mas eu fiz um compilado das principais. Então, em Lucas 2:11, os anjos ali declarando, anunciando o nascimento de Jesus, eles vão dizer assim: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E nessa passagem, se vocês abrirem, vocês vão ver que a palavra Senhor, ela está com S maiúsculo. E essa tradução, é uma tradução grega, ela era usada para se referir somente a Deus. Então, quando eles anunciam que nasceu Cristo, que é o Senhor, eles estão fazendo uma referência direta, que é o próprio Deus está nascendo, sendo encarnado no meio de vocês. Em Colossenses 2:9, vai dizer: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em João 8:58, respondeu Jesus: eu
lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Sou é familiar para vocês essa palavra eu sou? Então ali em Êxodo, quando Deus ele chama Moisés, né, para enviar ali no resgate de seu povo, ele está tendo uma conversa com Moisés através da sarça ardente. E ali Moisés, né, depois de tentar tirar o dele da reta, enfim, Deus fala, você vai e pronto, acabou. E aí Moisés fala que, olha, mas eles vão me questionar, quem que me enviou, né? Qual é o nome daquele que me enviou? Deus diz o quê para Moisés? Diga que o eu sou te enviou. Então Jesus aqui, ele declara para os homens o seguinte, eu sou o eu sou, ou seja, eu sou Deus. Em Filipenses 2, do 9 ao 11, vai dizer, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, com S maiúsculo. Colossenses 1, do 19 ao 20, vai dizer, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, a divindade de Cristo é o que torna possível a nossa redenção de forma plena, completa, satisfatória. Então, ela garante não só a nossa reconciliação com Deus Pai, mas também nos dá uma promessa de uma vida nova, restaurada e abundante em comunhão eterna com Deus. Assim, Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem, realiza o plano perfeito de salvação, abrindo-nos caminho para uma relação íntima e eterna com o Criador. E aí eu trago para vocês, novamente, duas citações do autor para finalizar e fechar essa questão da divindade e a humanidade de Cristo Jesus. Gruden vai dizer o seguinte, se Jesus não fosse plenamente Deus, ele não poderia ter assumido a penalidade total pelo pecado do mundo inteiro. E se ele não suportasse a pena total de pecado pelo mundo, como um homem sem pecado, não haveria um pagamento válido pelos pecados de todos e ninguém poderia ser salvo. A outra citação. Esse é provavelmente o milagre mais incrível de toda a Bíblia. O eterno Filho de Deus, totalmente divino, tornou-se plenamente humano e, fazendo assim, uniu-se à natureza humana para sempre. Jesus, um homem diferente de qualquer outra pessoa que o mundo viu e verá, uniu eternamente tanto o infinito quanto o finito e mudou o curso da história para sempre. É algo que é complexo e é de extrema importância. E se nós refletirmos mais sobre esse assunto, nós vamos compreender cada vez mais a grandiosidade de Deus. Porque quando nós falamos que Deus encarnou, né? A pessoa de Jesus Cristo encarnou e sofreu por nós e tudo mais, não é como se simplesmente Deus viesse ao mundo que ele criou e aqui habitasse. É muito mais profundo que isso. Ele não simplesmente veio ao mundo, à Terra, mas ele se tornou uma das criaturas tão pequenas, tão finitas, tão limitadas. Então, assim, é algo que você se maravilha ao pensar sobre isso. Como pode um Deus infinitamente grande, infinitamente santo, se rebaixar a esse ponto, ao ponto de virar um ser humano? E fez isso por um amor que a gente não pode explicar, porque é totalmente imerecido, não há mérito nenhum. Não só não há mérito, né? Nós éramos inimigos de Deus e ele fez isso. Então, é algo que realmente vai além da nossa capacidade de compreensão. Por que Deus decidiu fazer isso? E, ao mesmo tempo, graças a Deus que Deus fez isso, né? A definição, de uma forma, lógico, bem simplista e resumida, da divindade e da humanidade de Cristo é essa que eu tinha para vocês hoje. Mas eu gostaria que agora a gente refletisse de forma pessoal, porque como nós podemos observar não só na descrição da pessoa de Jesus sendo 100% homem e 100% Deus, como tudo que nós vemos na Bíblia, se tem algo que Deus é também de forma maravilhosa e inexplicável, é que ele é um Deus pessoal. E pessoalmente, cada um pode ter uma definição de Jesus, da divindade e da humanidade dele. E eu gostaria de trazer essa pergunta a fim de que vocês agora trabalhassem na mente de vocês. Quem é Jesus para vocês?
Quem é Cristo Jesus? Qual que é a definição que vocês poderiam declarar se Jesus Cristo olhasse para você agora e dissesse: quem você diz que eu sou? O que você responderia? Ah, mas por que é importante ou nada a ver a gente fazer isso, uma vez que independente do que um ser humano pense ou até mesmo tente definir teoricamente, isso não interfere em quem Jesus realmente é. Jesus é o que é, de fato. Jesus é o que é e a visão que você tem sobre ele não vai mudar quem ele é. Contudo, a visão que nós temos e a definição que nós declaramos de Cristo Jesus revela plenamente quem nós somos e quem Jesus é em nossas vidas e a sua relevância nela. Então, essa reflexão que eu quero trazer para vocês não é para ser criada uma definição de Jesus, mesmo porque a definição dele é o que é e ninguém vai mudar. Mas é justamente para trazer o ponto de que você entende quem é Jesus? Qual é o seu entendimento acerca dele? Será que é tanto quanto você poderia conhecer? Enquanto vocês pensam sobre essa definição, vamos ver o que outras pessoas já falaram sobre ele? Então, novamente, vai estar para vocês as passagens bíblicas e eu vou só citá-las. Para as pessoas do contexto bíblico, Marcos 2, 15 ao 16, eu acho que não vai estar aí, mas depois eu passo para vocês. Para os fariseus e mestres da lei, quando questionados a eles, quem vocês dizem que Cristo é? Eles disseram que Cristo era amigo dos pecadores e era um blasfemo. Ou seja, Cristo era um louco, um lunático, e que estava atrapalhando ali no negócio religioso que eles possuíam. Isso era Cristo para os fariseus e mestres da lei. Para Pilatos, Cristo era um homem inocente. Então está lá em Mateus 27 e 24. Ele considerou Cristo um homem justo, mas não digno ao ponto de ele tomar uma posição e realmente salvá-lo da cruz. Era um cara justo. Para Judas, Cristo também era um inocente, um cara legal, que realizava grandes maravilhas, e ele se sentiu meio culpado por entregar, uma pessoa tão inocente, tão boa. Mas era apenas isso para Judas. Agora, para João Batista, que está em João 1:29, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a única esperança de salvação eterna. Para João, o discípulo amado, Cristo é o Verbo que se fez carne, ou seja, é o próprio Deus que encarnou. Para Pedro, inclusive, literalmente, Cristo perguntou diretamente, olhando nos olhos de Pedro: quem você diz que eu sou? Pedro vai responder: você é o Filho do Deus vivo. Cristo, o Filho do Deus vivo. Para Paulo, aliás, recomendo a descrição de Paulo, que é uma poesia e é maravilhosa, que é descrita em Colossenses 1, do 15 ao 20. Ele diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio. Para os demônios também têm a sua definição. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Então, ali em Lucas 8, do 26 ao 28, quando Jesus desce ali na ilha de Gadara, tem o gadareno endemoniado, e os demônios se prostram diante de Jesus, e eles dizem: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Para os anjos, Cristo é o Cordeiro digno de toda honra, glória e louvor. Isso está descrito em Apocalipse 5, do 11 ao 13. Essas são as definições de alguns personagens bíblicos que eu trouxe para vocês. E observem bem como isso diz, na verdade, não sobre quem Cristo é, mas sobre quem é aquela pessoa. E o que Cristo representa para ela. Vamos agora para algumas pessoas fora do contexto bíblico? O que as pessoas, após Cristo e mais recentemente, declaram sobre ele? Tem uma declaração do cantor Elton John, é um homossexual assumido, e numa reportagem ele declarou o seguinte: eu acho que Jesus era um homem super inteligente, misericordioso e gay, que entendia os problemas humanos. A Bruna Marquezine, atriz, em uma entrevista um pouco recente, que ela diz que ela é cristã, eu acho que ela se batizou,
E ela vai definir Jesus como um cara legal. E aí, eu particularmente tenho um problema muito grande quando as pessoas se referem a Jesus Cristo com a palavra cara. Porque para mim, é uma irreverência assim abominável. Porque cara, você chama seu colega do trabalho, você chama o garçom, você chama o desconhecido. Ah, então, aquele cara. Entendem? Jesus não é um cara legal. Então, assim, é de uma irreverência, assim, terrível. Para mim, pelo menos, é algo que não deve ser dito por um crente nunca. Que Jesus é o cara. Enfim. John Lennon, em 1966, né, ele deu uma entrevista que ficou bem famosa, aliás. E ele disse o seguinte nessa entrevista: o cristianismo irá embora. Vai desaparecer e encolher. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo e ficará provado que eu estou certo. Somos mais populares que Jesus agora, se referindo aos Beatles. Eu não sei quem vai acabar primeiro, o rock and roll ou o cristianismo. Jesus era legal, mas seus discípulos são grossos e medíocres. Os Beatles acabaram, né? Mas Jesus e a sua palavra permanecem hoje e para sempre. Se a própria Trindade nos respondesse: quem é a pessoa de Jesus Cristo? Para Deus o Pai, Jesus é o Filho amado em quem Deus tem grande prazer e satisfação. Isso está em Mateus 3,17. Aliás, Deus declarou isso sobre Jesus. O Espírito Santo diz que Cristo é aquele a quem o Espírito veio testificar, declarando que Jesus é a luz do mundo e o Redentor. Em 1 João 5, do 6 a 8, vocês podem encontrar isso. E o próprio Cristo também dá a sua definição de quem ele é. Cristo se declara o pão da vida, o bom pastor, a ressurreição, Senhor e Mestre, Alfa e Ômega, princípio e fim, o caminho da verdade e a vida eterna. E novamente, irmãos, eu pergunto para vocês: quem é Cristo para vocês? Se Cristo virasse como virou para Pedro e os fariseus, e houve respostas bem discrepantes, Cristo dissesse: e você? E vós? Quem dizeis que eu sou? Como vocês diriam? Como vocês responderiam agora, se Cristo perguntasse? Eu fiz esse exercício em casa, e para incentivá-los, eu trouxe e vou ler para vocês, eu acho que eu deixei projetado aí, a minha definição pessoal. Cristo é aquele que me amou quando eu me odiava, me perdoou quando eu não conseguia me perdoar. E quanto menos mérito eu tinha para ser amada, mais ele me amava. Cristo é aquele que me enxergou no fundo do poço quando ninguém mais podia me alcançar. Ele trouxe restauração e cura para a minha vida, insignificante e impura. Jesus trouxe alegria à minha vida quando meus olhos cansados, cheios de lágrimas, só enxergavam e desespero. Cristo corrigiu as minhas veredas e não apenas me deu uma nova vida, mas fez de mim uma nova criatura. Ele transformou os meus sonhos em realidade, sendo Ele a própria razão do meu sonhar. Cristo é aquele que está comigo em todos os momentos, que colhe as lágrimas que ninguém vê e me estende a mão quando nem eu mesma quero levantar. Ele é a minha força em momentos de fraqueza, a minha esperança em tempos de tribulação. Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, meu auxílio constante, meu amigo e meu Deus. Cristo Jesus é a razão do meu viver. Ele é a minha própria vida. Ele é tudo para mim. E eu o amo com tudo que eu tenho e tudo que eu sou, por causa do seu magnífico, grandioso, inexplicável amor por mim. Que vocês possam também, nas suas casas, declarar ao próprio Cristo o que Ele é para vocês, quão importante Ele é para vocês e o que Ele representa na vida de vocês. Que esse seja o louvor de nossos lábios todos os dias, ao declarar: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que eu tinha para vocês hoje. As referências que eu usei também vai estar aí na tela. E eu abro para perguntas e colocações. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo Teu imenso amor e graça derramada de forma imerecida sobre as nossas vidas, Deus. Nós te louvamos imensamente, ó Senhor Jesus, porque Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor. E pela Tua graça, Senhor, nós fomos salvos e trazidos de volta para perto de Deus Pai. E pelo auxílio do Espírito Santo, podemos todos os dias, Senhor,
clamar ao teu nome, pedir o teu perdão e sabermos que somos recebidos, perdoados e amados. E que não apenas isso, mas um dia também estaremos em ti, contigo, para toda a eternidade de forma plena e abundante. Por isso, nós juntos como igreja, louvamos, exaltamos e glorificamos o teu altíssimo nome. Amém. Amém.